Bom dia, minhas queridas crianças. Agora nós vamos ver o conteúdinho de ciências, tá bom? O solo, tá certo? Então vamos observar, acompanhando quantia, vamos fazendo a leitura junto, observando as palavras que estão destacadas, tá certo? Então vamos lá, o solo. Nós temos aí o solo, né? A Terra tem sua estrutura dividida em 3 camadas, como nós podemos observar aí nesta imagem, né? Nós temos a crosta terrestre, né? A superficial aí na imagem você observa o manto, né? Logo a do meio, né? Intermediária, a segunda. E nós temos, por último, o núcleo, tá certo? Como vocês podem estar observando aí na imagem. As camadas que forma a Terra. Observe a imagem: crosta terrestre, manto e núcleo. Depois nós temos a litosfera, né? Que camada é essa? A litosfera é a camada sólida da Terra, formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. Observem aí, litosfera, camada sólida, né, da Terra. Na parte externa da litosfera, encontramos as rochas, né, e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra, certo? Então, observem direitinho aí. O solo, né, a terra onde nós pisamos, onde é capaz, né, a parte sólida que nós construímos as nossas moradias, né? É a camada mais superficial da litosfera, formada por pequenas partículas de minerais. Nessa camada há circulação de ar e água, e por isso, né, tem vida, a existência de vida, certo? No solo, que é a partezinha aqui onde nós habitamos. Então, o subsolo já é a camada localizada logo abaixo do solo, tá certo? Então, observem direitinho aí que a litosfera, a camada sólida da Terra, né, formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. O que é solo? É a camada superficial da litosfera, né? A mais de cima, formada por pequenas partículas de minerais. E o subsolo, que é a camada localizada logo abaixo do solo. Então, vamos acompanhando direitinho a quantia. Agora nós vamos ver as rochas, né? Existem vários tipos de rochas que se diferenciam em sua origem. Elas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá certo? Agora nós vamos ver o que são rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Nós vamos ver o conceito, o que são cada uma delas e exemplos, tá certo? Desse tipo de rocha. Nós vamos começar com as rochas magmáticas. As magmáticas, elas são as rochas originárias do resfriamento do magma de vulcões na superfície da Terra. Então, temos aí o conceito. Exemplo, quais são os exemplos de rochas, né, magmáticas? Nós temos aí o granito e o basalto, destacado, né, no nosso livro. Mas, inclusive, a tia até colocou outros exemplos aí, como você pode estar observando essas imagens. É muito importante que você observe. Nós temos o granito, magmáticas plutônicas. Nós temos o granito, tá certo? E o cabro. Você tá vendo aí a imagenzinha. E as magmáticas vulcânicas, você tem o riolito e o basalto, certo? Então, observem aí os exemplos. O granito, após ele é trabalhado, né, quando ele é polido, ele é usado na confecção de pisos, né, de pias, de lavatórios, né? E o basalto, ele é usado para fazer calçamento de ruas, tá certo? O basalto, usado para fazer calçamento, certo? Nas nossas ruas. E não esqueçam, preste atenção nesse detalhe. E o granito, né, quando ele é polido, é usado para fazer pias, como nós sabemos, né, na nossa casa, pia, quando ele coloca pias de banheiro, principalmente, tá certo? Lavatórios, né? É muito utilizado, assim, nas clínicas, né, nos hospitais, shops, quando a gente vai, certo? Então, aí nós temos rochas magmáticas. Vamos ver agora o que são rochas sedimentares, tá certo? Rochas sedimentares são rochas originadas com o passar do tempo através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas. Então, é formada, né, pelo acúmulo de materiais erodidos de outras rochas que sofreram, né, a erosão, que sofreram mudanças. Elas são originárias a partir das magmáticas e metamórficas e que sofreram, né, uma sedimentação. Então, essas rochas magmáticas e metamórficas, elas vão sofrendo a sedimentação, né, o desgaste. E a partir de então vai formando as rochas sedimentares, tá certo?
que elas, exemplo, nós vamos ter o arenito, que é usado na construção civil, você pode ver ele destacado aí do lado, tá certo? O arenito. Mas aí nós temos rochas sedimentares, né? Você pode estar aí observando esta bela imagem aí, tá certo? De exemplos de rochas sedimentares, formada a partir, né, de materiais erodidos de outras rochas, de rochas que sofreram sedimentação, por exemplo, as rochas magmáticas e metamórficas. Um grande destaque para as rochas sedimentares é o arenito, tá certo? Usado na construção civil. Olhem direitinho. Agora nós vamos ver as rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? Elas são formadas pela transformação das rochas magmáticas e sedimentares, olha, que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. Exemplos de rochas metamórficas, nós temos o mármore. O mármore, gente, é muito conhecido, nós sabemos, né? Usado na confecção de pisos, escadarias, pias, mesas, obras de artes e etc. Nós sabemos que na nossa casa, né, a grande maioria das casas hoje tem a mesa, né, de mármore, a pia é de mármore. Muitos lugares, né, em obra de arte são usados mármore. Você pode estar observando aí exemplos de rochas metamórficas, nós temos aí. Você pode estar olhando, observando, né, mármore, tem vários exemplos, tem um nome aí também, tá certo? Granizo, xisto, vão observando. E do lado nós temos aí, como você pode observar, né, o mármore usado em pias, como você observa, uma bela pia aí com mármore, e também as escadarias, você pode estar aí observando, né, as imagens. Então o mármore, as rochas, elas são muito utilizadas assim, tá certo? Muita utilidade em pias, lavatórios, mesas. Então, observem direitinho, metamórficas, né? Um grande destaque aí, um exemplo, é o mármore, muito conhecido nas nossas residências. Nós vamos ver agora a erosão dos solos, tá certo? A erosão do solo, o que é isso, né? A erosão do solo é um fenômeno natural, certo? Provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas, pela ação dos ventos, das águas dos rios, entre outros fatores, tá certo? A erosão do solo pode ser um fenômeno provocado, né, naturalmente, né, a partir da ação das chuvas, do vento, né, não esqueçam, das águas dos rios. E os processos de erosão, ele pode ser classificado em erosão pluvial, erosão eólica, erosão fluvial, erosão antrópica. Então existem vários tipos de erosão. A tia queria que você observasse direitinho a imagem para melhor fixação, tá certo? A erosão pluvial é a ação das chuvas, tá certo? Quando a chuva ela provoca, né, como você observa aí nessa imagem, a erosão, tá certo? A chuva ela é bem forte, a água sai escorrendo na superfície do solo e ali ela vai perfurando, né? Vai fazendo o quê? Buracos, certo? Desgaste do solo. Muito bem representado na primeira imagem. Na segunda imagem, nós temos a erosão eólica. A eólica é causada pela ação dos ventos, né? O vento muito forte vai acabando, que vai provocando o quê? A erosão. Você pode observar aí na segunda imagem. E a terceira, nós temos a erosão fluvial. Fluvial é a ação das águas dos rios, tá certo? É quando você observa as margens dos rios. Alguns lugares a gente tem aquele acesso, né, bem legal. Outros lugares tem até as ribanceiras, né, como as pessoas colocam, que é perigoso. A gente não pode ficar em cima porque ela pode desabar. Por conta de quê? Da erosão. Aí todos são exemplos, né, de fenômenos naturais, certo? Provocado pela desagregação dos materiais da crosta terrestre. Então, a erosão fluvial, né, nas margens dos rios, né, provocada justamente, né, as águas dos rios. Então, observem direitinho. Nós temos a erosão glacial, a erosão também antrópica e a erosão química. A erosão glacial é a ação do gelo, tá certo? Você pode estar observando aí nesta imagem, glacial, é do gelo, provocada no gelo, desgaste. Erosão antrópica, né, a ação do homem, quando o homem utiliza, é uma erosão antrópica, quando ele utiliza de máquinas, de ferramentas, como você pode estar observando aí, por exemplo, na construção desta estrada, às vezes, né, ele tem que
tirar com trator o topo do morro, a parte do morro, tá certo? É uma erosão antrópica. Logo depois nós temos a erosão química. É uma alteração química nas rochas por fatores como calor, frio, ação dos seres vivos, etc. Então, prestar atenção, erosão química, uma alteração química, né, nos fatores. Você pode estar observando aí a terceira imagem. Então, a erosão, ela tem se intensificado muito pela ação do homem, pois ele modifica o meio natural de forma desastrosa, fazendo desmatamentos, queimadas, urbanização. Então, nós sabemos que o homem, né, é o principal, né, agente que vem contribuindo para podemos dizer, para o desgaste, né, para a diminuição, né, de alguns recursos naturais no planeta Terra. E isso por quê? Devido ao aumento populacional, ele vem fazendo desmatamento. Para quê? Para que ele possa construir, para ele possa urbanizar, ele precisa desmatar. Na maioria das vezes ele precisa queimar também, né? Para fazer plantio. Muitas das pessoas ainda hoje na zona rural, principalmente quem trabalha com agricultura de subsistência, né? Para o próprio sustento da sua família, eles utilizam muito do desmatamento e da queimada, né? Para fazer a roça, para plantar o alimento, certo? Então, hoje em dia, para construir cidades, para construir usinas hidrelétricas, para a geração de energia elétrica, nós sabemos que precisa, gente, desmatar. Certo? Precisa desmatar. Então isso aí, essa ação do homem, né, a erosão, ela tem se intensificado muito, né, pela ação do homem, a ação humana, tá certo? Então observem direitinho as imagens. E o avanço da erosão, ele resulta em uma série de problemas socioambientais, como deslizamentos, certo, gente? Ó, o avanço da erosão é muito importante. Você pode estar observando no período chuvoso, por exemplo, a gente observa muito nas grandes cidades em que as pessoas constroem suas casas, sejam lá em que lugar for, não observam os riscos, né, que estão em cima de morros, umas em cima das outras, porque não tem espaço, né? Então, os deslizamentos, a gente vê muito isso, a pessoa perde seus entes queridos, perde família, como você observa aí muito bem nesta primeira imagem, o deslizamento, certo? De terras. Aí na segunda nós temos aí as enchentes também. As enchentes são causadas justamente também por isso, às vezes, né, a erosão, né? Depois nós temos aí também, gente, a redução da biodiversidade, né, perda de nutrientes do solo. Você observa aí nessa terceira imagem, né? Certo? Provocado a ação do homem, o desmatamento, as queimadas nessa primeira imagem. Logo em seguida nós temos o planeta Terra, né, que pede socorro, né? Porque os animais perdem os seus habitats, né? A fauna. Os animais perdem seus habitats quando há esse desmatamento, quando há as queimadas, né? Isso tudo aumenta, né, o processo da erosão, né? E traz problemas socioambientais, né? A erosão, certo? Que esse desgaste, né, do solo, e aí, ó, desmonora. Aí leva o que? Muitas pessoas, né, a morrerem, a sofrerem, a perder seus entes queridos, a perderem suas casinhas, suas residências, tá certo? Então, observem direitinho isso aqui. O avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais. Que problemas são esses? Deslizamentos, vamos lá repetindo novamente, enchentes, morte de espécies da fauna, que é morte de espécies, quando a gente fala fauna, são os animais, e da flora, que são as plantas, né? Redução da biodiversidade, quer dizer, muitos animais, eles acabam entrando em extinção, muitas plantas também, muitos vegetais acabam entrando em extinção. Isso devido ao quê? Devido a esses problemas socioambientais, né? Que é provocado na grande maioria das vezes também pela ação humana. Depois nós temos, podemos proteger o solo contra a erosão tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Vamos lá, acompanhando quantia. Preservar a cobertura vegetal do solo. É muito importante que não se fique desmatando de forma aí desordenada, desnecessária. Porque no momento que você tira a cobertura vegetal daquele ambiente, daquele determinado local, se for de um morro, por exemplo, é por isso que ele desmonora, né? Porque as raízes das plantas é que ajudam na fixação do solo. Então, no momento que você tira a cobertura vegetal,
ele vai ficar solto, a areia, a argila, o barro vai ficar solto. Então, quando vir uma chuva, ele vai desmoronar. Isso a gente observa muito nos jornais aí, que ocorre muito nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, no período das chuvas, não é isso, gente? Depois nós temos utilizar técnicas agrícolas menos agressivas. Planejar construções, certo? Fazer sempre um planejamento. E utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. É muito importante o reflorestamento. Plantar na área que foi desmatada. Aí nós temos aí 3 elementos importantes, né, no nosso solo, para que ele realmente seja um solo bom e fértil. Humus. O que é o humus? Material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. Humus, né? A quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele será. O humus, né, o adubo, né? O adubo que é feito aí pela decomposição dos restos de animais e vegetais. O adubo orgânico, né? Que é pego aí dos casca de frutas, de verduras, né? Um adubo bem, podemos dizer, mais sadio, né? Que deve ser utilizado realmente nas nossas hortas, né? Para que nós não venhamos a nos alimentarmos de produtos, né, que contenham agrotóxicos, por exemplo. Aí depois nós temos os sais minerais. São importantes para a formação dos nutrientes, né, necessários ao desenvolvimento das plantas. O clima é um fator que influencia significativamente, né, na fertilidade do solo, pois a água, vento ou calor em excesso pode diminuí-la. Nós sabemos que é por isso que tem aí no início, utilizar sistema de drenagem, por exemplo. É quando o solo ele está muito encharcado, está muito molhado, né? Tem algumas plantas que não se dão bem com esse tipo de solo, então eles fazem a drenagem, né? Fazem umas valetas, né? Uns espaços para que a água possa estar escoando, né? Para que ela não fique acumulada ali naquele determinado local, certo? Porque o clima, como ele acabou de dizer, é muito importante, né? Porque ele influencia significativamente na fertilidade do solo. O clima daquele local não pode ter a água em excesso, quer dizer, de forma exagerada, vento de forma exagerada, sol o tempo todo. Se você tiver, nós aqui no Brasil, nós sabemos que temos 2 estações bem definidas, o inverno e o verão. Né? No inverno tudo, né, os frutos, né, vão germinando, vão germinar. No verão agora esse período de muito calor, de muita quintura, precisa, né, de um adubo bom, precisa de uma irrigação, né, aguar, porque senão, ó, não vai conseguir produzir, né, reproduzir a planta, certo? Então observem direitinho. Nós temos agora a permeabilidade do solo. O que é isso? A permeabilidade do solo é a propriedade do solo que permite que a água ultrapasse. A permeabilidade do solo, para dizer se o solo é permeável, se ele permite a passagem da água facilmente, ou se o solo é impermeável, quer dizer que ele não permite a passagem da água muito facilmente. Então, nos solos ricos em matéria orgânica vegetal, a presença de minhocas facilita o escoamento. Você pode observar aí, ó. Nos solos ricos em matéria orgânica, né, a presença de minhocas na primeira imagem facilita o escoamento e o arejamento para o mesmo, né? Então, são um solo que permeável, ele permite a passagem da água. Permeável, não esqueça, permite a passagem da água bem facilmente. Já nos solos mais finos, como a argila, acontece o contrário, né? A água não ultrapassa com facilidade, né? O solo é impermeável, né? Um solo próprio para a construção de barragens, tá certo, gente? Então, esses solos aí, a argila, a segunda imagem, ele é próprio para a construção de barragens. Por quê? Porque nós sabemos que as barragens construídas para geração de energia elétrica, elas têm que o quê? Armazenar água, né? Isso, um espaço bem grande, que é desmatado, né? Para construir essa barragem. Então, o solo mais adequado para que essa água fique, né, ali acumulada é a argila. Tipo, açudes também, as pessoas que fazem açudes para criar peixes, né? Não é qualquer tipo de solo. Por quê? Porque precisa de um solo, né, impermeável, que não permita a passagem da água muito facilmente, porque se ele permitir essa passagem da água muito facilmente, ele pode secar e aí o peixe pode morrer. Então, o mais legal seria um solo que impermeável, né? Porque o permeável, ele permite a passagem da água.
Impermeável, ele impede a passagem da água assim tão facilmente, certo? Então, que é o solo que deve ser utilizado na construção de barragens, né? Para geração de energia elétrica, tá certo? De açudes, por exemplo, pessoas que criam peixes. Depois nós temos, não esqueçam, nós temos agora os tipos de solo. Os solos são classificados dependendo da maior ou menor quantidade de areia, de argila, calcário e humus. O arenoso, que tipo de solo é esse? É aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média, né? 70% de areia. Ele é poroso e permeável. Exemplo, solo de praia, né? Você observa aí na imagem, né? O solo de praia, ele é o que é arenoso, muita areia. Ele permite a passagem da água muito facilmente, tá certo? Permeável. Segundo aí, nós temos o calcário. Ele possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Ele é permeável. Observem aí, viu? Ele é permeável, ele permite facilmente a passagem da água. Com ele faz-se cimento, gesso, cal. Exemplo, minas calcárias. Então, calcário dele é que faz o cimento, né? O gesso e o cal, certo? Então, o calcário é o que? O solo, que a matéria-prima, né? Então, observem aí, ele é permeável, permite a passagem facilmente da água. O solo argiloso, certo? Ele possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. É impermeável. O argiloso nós acabamos de ver, ele é impermeável, ele impede a passagem da água. Mas se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado, cheio de poças após a chuva. Foi o que a tia falou ainda agora há pouco. Em alguns casos é preciso fazer a drenagem, a retirada desse excesso da água. A água em excesso nos poros do solo, ela compromete a circulação do ar e o desenvolvimento das plantas fica prejudicado. Foi o que a tia falou anteriormente. Então, é conhecido como solo massapê. E exemplo, né, nos pântanos. Você pode estar observando aí a segunda imagem, né? Nós temos aí o solo de massapê. Na primeira, nós temos o solo argiloso, que é um solo impermeável, que impede a passagem da água facilmente. Depois nós temos o umífero, né? Possui uma quantidade maior de humus, sendo bastante fértil. E é também chamado de terra preta, né? Exemplo, nós temos ele nas matas, né? Nas florestas, tá certo? Então, vocês podem estarem aí observando. Então, meus amores, vocês são convidados a pegar o nosso livrinho de ciências agora, reler esse conteúdo direitinho, na página 94 a 99. E logo em seguida, você faz a atividadezinha na página 100 a 102, que é bem pequena, bem fácil. Relê